Aqui a professora Desidere está nos acompanhando aqui e nós tivemos uma grande dificuldade, né, de alguns pacientes aí com os eletrólitos, né? Porque nós tínhamos todos os pacientes com síndrome de Cushing, que nós dosávamos sódio e potássio, o potássio dava baixo e o sódio dava alto. Alto de 8, às vezes mais, indicando uma toxicidade, um hipoadreno. E o paciente polifágico, ativo e tudo mais. E o que interfere, né? O que interfere no meio exame? É a lipemia que interfere? É a hemólise que interfere? Principalmente aí no sódio-potássio, né? Então, pois é. Então, assim, nós temos os fatores pré-analíticos, que é o nosso foco hoje, mas nós temos também o fator analítico. Então, como fazer também faz toda a diferença. Eu dosar um sódio potássio por bioquímico comum, por fotômetro de chama, ou por hemogasometria, não dá para comparar um com o outro. Então, disparadamente, o que nós temos de melhor é fazer por hemogasometria. Acontece que isso não está disponível facilmente e nem a um preço acessível, muitas vezes, né? A gente sabe muito bem isso, que não é acessível assim. Quando se está em alguma universidade, muitas vezes a gente consegue fazer de manhã, à tarde e à noite. Mas na vida real, quando a gente vai para a guerra mesmo, isso não acontece. E a gente que dá aula em vários locais que tem muitos alunos que vêm de cidades pequenas, quando a gente fala de hemogasometria, falta eles darem risada, né? Até porque não é um exame que dá para enviar. Porque ele tem que chegar, de preferência, dentro de 1 hora, de meia a 1 hora, no laboratório. No gelo, aquela coisa toda. Então, enfim, é um exame que realmente dificulta a nossa vida. Então, a questão é, só não comparar um com o outro. Eu faço um feito por bioquímico, né, por um exame bioquímico, e outro feito por uma hemogasometria, porque realmente não dá para a gente comparar. Agora, os fatores pré-analíticos, eles também são muito importantes. Então, se eu entender, né, eu sou uma pessoa, não que eu entenda muito assim, sabe? Mas a fisiologia é absolutamente tudo. Uma vez que a gente entende fisiologia, a gente consegue resolver todos os outros problemas. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando chega um caso para mim e eu não consigo resolver aquele caso, eu paro e penso, o que é da fisiologia que está me faltando? Porque é a fisiologia que está me faltando. Se eu não conseguir resolver um caso, ou foi para o laboratório errado, ou é o paciente errado, né? Está no momento errado de coletar, ou é a veterinária que está errada. E quando me falta alguma coisa, me falta fisiologia. Às vezes eu não consigo ligar Lé com CRE. Às vezes uma coisa a gente não consegue pensar exatamente o que está acontecendo ali, né? Então, assim, por isso as pessoas dão tão pouca importância para essas alterações como hemólise. Então, se eu pensar que dentro da hemácia tá cheio de hemoglobina, ok, mas além da hemoglobina, nós também temos vários outros eletrólitos. Então, se eu tiver uma amostra hemolizada, né, eu posso ter, por exemplo, uma alteração muito grande. Então, assim, o sódio, o potássio, por exemplo, nós temos bastante ou pouco potássio dentro da hemácia? Nós temos bastante. Então, uma vez que eu tenho uma amostra hemolizada, ou seja, que a hemácia se rompeu e aquele conteúdo, além da hemoglobina, foi todo jogado na circulação, ele se acumula na parte líquida, né, no plasma ou no soro, enfim, e eu não vou conseguir dosar o real. Então, esse potássio tende a dar aumentado. Né? Assim como também o magnésio, assim como também o ferro. Né? Eu vejo muita gente querendo pedir ferro de amostra hemolizada. O que é hemoglobina composta? Né? Não tem mínimo cabimento a gente fazer isso. A própria creatinoquinase, as enzimas que a gente chama de enzimas hepáticas, como a ALT e a AST, tá cheio de ALT dentro da hemácia.
Então, se eu for fazer... E a gente nem liga uma coisa com outra. O que tem a ver uma amostra hemolizada com exames hepáticos? E aí vem uma alteração super importante. Já o sódio, como ele é um componente especialmente extra, né, fora da hemácia, então o que vai acontecer? Quando liberou aquele conteúdo de dentro da hemácia, ele fica diluído. Então, além de tudo, além do que a fotometria, a espectrofotometria, a gente tem que lembrar que os bioquímicos, eles são lidos de uma forma geral, por espectrofotometria, por luz, por passagem de luz. Mesmo os aparelhos que são automáticos, eles leem por passagem de luz. Então, quanto mais forte for aquela cor, mais aquela luz vai voltar e aquele número dá então mais alto. E quanto mais claro aquilo for, mais aquela luz vai passar e aquilo ali dá uma leitura, então, mais baixa, né? Então, por exemplo, cloreto, a própria glicose, o próprio sódio, a albumina também, todos esses vão estar diminuídos no caso de eu ter um animal que tem uma amostra hemolizada. E quanto mais hemolizada, pior é o resultado, tá? E só para complementar, também altera os valores do hemograma, não só dos bioquímicos, que fique claro aqui, porque às vezes a pessoa pensou assim, mas eu vou fazer só hemograma. A hemoglobina vai dar alterada, porque o aparelho de hemograma, ele quebra a hemácia para ler aquela hemoglobina que está lá dentro. Só que quando ele já tem hemoglobina fora, então ele vai àquela parte líquida e ele junta o que estava dentro da hemácia, o que está fora da hemácia. Então vai dar um valor muito mais alto. A proteína tende a dar muito mais alta. Como a hemoglobina deu alta, o CHCM, que é uma conta que é feita, ele também vai dar mais alto. Enfim, uma série de fatores vão estar alterados. E quando a gente vê, a gente não pode confiar mais naquele resultado de exame.